essa peça. Oi, oitavo ano, tudo certinho com vocês? Vamos para mais uma videoaula? Galera, estamos na reta final. Essas são as últimas videoaulas, as últimas atividades aí para vocês realizarem. Vamos lá, primeiro nós vamos corrigir as atividades que a prof deixou semana passada para vocês. A prof deixou semana passada para vocês as atividades da página 30 e 32. Vamos lá? A prof vai colocar aqui, ó, página 30, certo? Página 30, a gente tem uma charge. Estamos falando de quem, galera? De Dom Pedro II, certo? Essa charge ali está mostrando o quê? Que ele está no centro de tudo, está no centro da balança, né? Entre republicanos e entre conservadores, tá? E nós temos ali, quem é o homem no centro da imagem? Dom Pedro II, né? E o que ele faz? O que ele faz? Ele está equilibrando as forças, ele está ali entre republicanos e entre os republicanos que são liberais e entre os conservadores. Quem são as pessoas, os cavalos, né? Que estão sendo representadas? Estão sendo representadas os conservadores e os liberais. Por que a diplomacia está representada por uma senhora de meia idade? Qual é o significado do movimento que ela faz? Tá? Olha só, é uma senhora aqui de meia idade, né, que está aqui movendo tudo isso, articulando tudo isso, tá? Quero lembrar vocês que os Estados Unidos sempre usam a figura feminina, tá? Para representar esse equilíbrio, né? Ela está ali movendo tudo, né? Ela está ali fazendo essa representação. Vamos lá, então? Como era a economia do Brasil? Nós já falamos, né? Ainda tínhamos grandes propriedades de terra, aqui mostrando a bandeira, que nós falamos na aula passada, né? Tínhamos grandes propriedades de terras e nós vamos ter o café como principal produto de exportação. Olha só, página 31, a gente tem o Interpretando Documentos. O Interpretando Documentos, a gente tem aqui, ó, decenho 1821, 1830, 1831, 1840, 1841, 1850 e assim sucessivamente. E os produtos, né, gente, olha só, café, açúcar, percebam, gente, ó, que o açúcar em 1821, 1831, ele é o principal produto, ó. Tá vendo? Aí aqui, a partir de 1850, ele vai diminuindo, ó. Diminuindo. E quem é que vai aumentando aqui nesse gráfico para a gente fazer essa análise? É o café. Começa com 18, 43%, 41, 48, 45, 56% da produção brasileira. Certo? 61%, gente, maioria. Aí o café vem se estabelecendo como o produto mais importante da economia brasileira. Então, nós vamos ter o açúcar, aí o cacau, a erva mate, o fumo, o algodão, a borracha e os couros e as peles. Mas percebam que é uma diferença muito grande no ciclo econômico. Vamos lá, ó. Na página 32, tem 4 perguntinhas para a gente responder. Número 1. Quais são os 2 produtos de maior valor no decorrer do século XIX? No decorrer do século XIX, quais são os produtos de maior valor? O café, certo, gente? E o que mais? E o açúcar. O café e o açúcar são os produtos de mais valor, né? Em que regiões eles eram produzidos? Quais as regiões eles eram produzidos, gente? O café, né, tem 2 tipos de produções. Pernambuco, né, e região do oeste de São Paulo, e o açúcar no Nordeste brasileiro, certo? A partir de que época o café passou a ter maior destaque? Olha aqui, a partir de qual época, gente? Tá? Ele começa a ter maior destaque já a partir de 1841. No governo de quem?
Dom Pedro II, certo? Vai ter um incentivo, o café vai ter rentabilidade, certo? E aí eles vão investir na produção da cafeicultura. Qual efeito político relaciona-se com o aumento da importância do café na economia brasileira no século XIX? Galera, vai ter um novo grupo no poder. O efeito político é esse. Esse novo grupo não está no Nordeste brasileiro. Está onde? Está na região ou ali, na região principalmente de São Paulo. Ou seja, o Nordeste vai se sentir abandonado. Vai se sentir, tipo, jogado para as praças, entendeu? Tá? Olha só. Olha o que nós temos aqui agora. Cultura e sociedade. Construção de uma identidade brasileira. Durante o segundo reinado brasileiro, algumas coisas que são importantes vão acontecer. O incentivo à cultura, a obras artísticas, a obras literárias, tá? Eles vão criar o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Hoje a gente tem o IBGE, Instituto Brasileiro de Estatística, né? Quando nós queremos saber números do nosso país, números populacionais, de mulheres, crianças, adultos, né? Esses índices a gente procura no IBGE, no Instituto Brasileiro de Estatística, Geografia e Estatística do Brasil. Aqui eles criaram o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, ou seja, um instituto que também é importante, porque ia falar dos números do Brasil, da economia do Brasil, da história do nosso país, né? E é um período que na literatura eles vão valorizar o romantismo, certo, gente? E o nacionalismo, valorizando o quê? A nação. E até um movimento chamado indigenista, ou seja, falando sobre os indígenas no nosso país. Então, temos uma questão aqui na página 32, ó. A respeito do romantismo do Brasil, pode-se afirmar, coincidiu, letra B, olha lá, coincidiu com um momento decisivo de definição da nacionalidade e colaborou para essa definição, ou seja, a ideia de nação, de valorização da nação, tá? Aqui nós vamos ter a questão do trabalho escravo. Então, ainda vamos ter presente o trabalho escravo. Lembra que o professor falou para vocês que vai começar a surgir outro tipo de mão de obra, que é a mão de obra assalariada, mas o comércio, no início do século XIX ainda, era muito presente o trabalho, a escravidão, ela era a base da mão de obra do nosso país, né? Algumas leis começaram a acontecer, certo? Essas leis eram chamadas leis para inglês ver, ou seja, eram leis que foram colocadas em práticas, foram colocadas em ação, mas na prática não tinha mudança alguma. Vamos ver algumas dessas leis, tá? Então, nós temos aqui, ó, olha só, leis para inglês ver, porque era uma lei que era colocada ali, mas, porém, né, não tinha um efeito realmente, tá? Porque no dia a dia isso não mudava. Então, nós vamos ter em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei proíbe o quê? Proíbe o tráfico de escravos, certo? Vai proibir o tráfico de escravos. Vai se tornar assim, tipo, sujeira mesmo, trazer escravos para o Brasil, tá? Essa lei para inglês ver é porque eles vão aplicar mais outras duas leis, tá, gente? Que é a seguinte lei, a lei chamada Lei do Sexagenário. O que essa lei dizia? Olha, já vem, olha o nome, sexagenário, 60. Quando o escravo completasse 60 anos, ele seria livre. Realiza, o escravo não vive 60 anos. Vive no máximo 30. Então era uma lei para inglês ver, porque era uma lei que na prática não acontecia. E outra coisa, assinaram uma lei chamada Lei do Ventre Livre, que a partir da data, os escravos seriam livres a partir dessa data. Mas a criança nascia, ficava com a mãe, e depois ela só conseguia tornar-se livre depois dos 18 anos de idade. Ou seja, lei para inglês ver. Por quê?
A Inglaterra era um país que estava pressionando o Brasil para acabar com a escravidão. Chega de escravidão, chega de escravidão. Por quê? Escravo não compra absolutamente nada. E o que a Inglaterra quer? Vender seus produtos para o Brasil. Mas o Brasil é um país escravocrata. Como o Brasil é um país escravocrata, os escravos não podem comprar. Então a Inglaterra está falando assim, ó, chega de escravidão, chega de escravidão. E eles vão fazer leis para a Inglaterra entender que, não, olha, o Brasil está tendo leis que está mudando. Daqui a pouco não vai mais ter escravidão. Mas que na prática era a mesma coisa. Se não tivesse esse tipo de legislação. Certo, galerinha? Para deixar atividades, que é a atividade da página 34 para a nossa próxima videoaula semana que vem. Um beijo no coração de vocês. José.